Mateus 6,30 diz: pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Bem, amados, a Bíblia, em várias ocasiões, mostra pessoas com variados níveis de fé. A fé é observada e medida pelas palavras e atitudes das pessoas, ou seja, nossas palavras e nossas ações mostram o nível da nossa fé. Podemos afirmar, conforme vimos no relato de Mateus, que a fé pode ser medida. Em Mateus 14:31, Jesus também diz: e logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? O elemento da dúvida é que dilui a nossa fé, fazendo-a aumentar ou diminuir, quando damos atenção às circunstâncias que contrariam a nossa fé. O elemento que mexe com a nossa fé e a faz variar para cima ou para baixo é a dúvida. A dúvida é algo da nossa cabeça, da nossa mente, da nossa razão, da fé natural. Quando a fé natural, as informações que temos dos nossos 5 sentidos, entra em rota de colisão com a fé sobrenatural, as informações que temos da palavra de Deus, esta fé, essa certeza no coração, ela pode ser mais ou menos dependendo da atenção que nós damos à dúvida. Em Mateus 8, de 8 a 10, diz o seguinte: e o centurião, respondendo, disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu criado: faz isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isto, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. A fé pode ser de modo pleno quando toda dúvida é subjugada. Um homem cheio de fé libera o poder de Deus para milagres e prodígios. Em Tiago 2,5 diz: ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Ricos na fé, riqueza de fé, plenitude de fé. Essa é uma verdade bíblica. A fé pode ser medida. Outra verdade bíblica sobre a fé é que a fé não é de todos. Segunda aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 2, diz: nem todos crerão, nem todos darão crédito às boas novas do reino de Deus. Homens maus e perversos que não querem abandonar as trevas por causa do deleite nas obras malignas. Esses homens nunca crerão. Agora, um outro lado da verdade é que Deus deu uma mesma medida de fé, a fé sobrenatural, para aqueles que deram crédito à pregação. Na hora que nascemos de novo, através da palavra, recebemos uma medida da fé de Deus. Nós podemos verificar isso em 2 passagens. Em Efésios 2,8 diz que somos salvos pela graça por meio da fé. Em Romanos 12,3 diz que Deus repartiu uma medida de fé para cada um. Agora, é a nossa responsabilidade aumentar a medida de fé que nós recebemos, pois a fé cresce, ela pode ser aumentada.
essa é uma outra verdade sobre a fé que a Bíblia nos ensina. A fé cresce, a fé pode ser aumentada. Em 2 aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3, diz: sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é justo, porque a vossa fé cresce muitíssimo e o amor de cada um de vós aumenta de uns para com os outros. A medida de fé que recebemos de Deus cresce quando nós a usamos, quando nós a exercitamos, pressionando ela contra a dúvida e o medo, quando nos firmamos na palavra. Semelhantemente aos músculos do corpo que se desenvolvem, ficando firmes e resistentes quando são pressionados contra os pesos dos aparelhos de ginásticas, assim também uma fé exercitada que se desenvolve suporta com mais facilidade as provações da vida e é mais forte para destruir as obras do diabo na realização da obra de Deus. Segundo a palavra de Deus, a medida da fé que recebemos pode crescer. A tua fé pode crescer. A fé cresce quando nós a alimentamos com a palavra de Deus, pois ela vem da palavra. Precisamos fazer 4 exercícios diários: ler a palavra, meditar na palavra, praticar a palavra e orar em cima da palavra. Podemos ainda ter um incremento na oração que nos dará um avanço. Tal incremento é a oração em línguas. Aqueles que oram em língua, que têm esse dom, podem desenvolver muito a sua vida de oração e alimentar a sua fé pela oração em línguas. Em 1 Coríntios 14, 4, Paulo diz: o que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Judas 1,20 diz: mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Amém? A fé pode ser forte ou fraca. A fé pode ser medida. A fé pode crescer. Podemos ter uma fé aumentada cada vez mais. E a fé nós recebemos uma medida. Cada um que nasceu de novo recebeu uma medida da fé de Deus. Alimente a sua fé, exercite a sua fé, faça ela crescer e você andará em vitória. Amém? Vamos fazer a boa confissão de hoje. Diga assim comigo: minha fé está crescendo. Rejeito a dúvida, rejeito o medo. Pressiono minha fé contra os pesos das circunstâncias contrárias. Exercito-me diariamente na meditação da palavra, na prática da palavra e na oração. Abro uma nova dimensão na minha vida de oração, através do orar em línguas, edificando a minha fé. Aleluia! Até outra vez nos encontrarmos juntos na presença. Lembrando sempre que em Cristo Jesus, Deus já te abençoou rica e abundantemente.